Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Mesh Responde, o canal onde você pode tirar todas as suas dúvidas sobre projeto, estudos de proteção, tudo sobre subestações que você tiver dificuldade, manda aqui pra gente que a gente vai responder nos comentários ou no nosso direct em qualquer parte da nossa rede social, que a gente coleta a sua pergunta e traz aqui para ser respondida, perfeito? No nosso Mesh Responde de hoje, a gente vai começar com a dúvida do Robes Mendes. Ele perguntou o seguinte: a determinação das correntes de falta na baixa tensão pela potência do transformador é confiável? Robes, seguinte, quando a gente vai determinar o curto na baixa tensão do transformador, se a gente considerar somente os parâmetros do transformador, que é a impedância percentual que vem na placa dele, que é um parâmetro que a gente vai utilizar para calcular a falta que ocorrer na baixa tensão desse equipamento, se a gente considerar somente os parâmetros, de impedância do transformador, a gente está incorrendo em erro. Afinal, esse transformador está conectado na rede da concessionária através de um ramal de entrada da rede da concessionária até a subestação, e essa impedância deve ser considerada também para poder chegar num resultado de falta coerente. O outro ponto muito importante é que quando você vai calcular a falta na baixa tensão, você tem que tomar cuidado com alguns fatores na hora que você for refletir essa corrente para média tensão, que é normalmente a corrente que nos interessa quando a gente vai fazer os ajustes da proteção de média tensão. Quando a gente vai fazer a conversão da falta trifásica, por exemplo, da baixa para média tensão, a conversão é simples através somente da relação de transformação do equipamento. Agora, as demais faltas, é importante que a gente faça essa conversão da maneira correta através de componentes simétricas, a depender do tipo de ligação do transformador. Pois, por exemplo, quando a gente converte uma falta monofásica para o primário do transformador, a sua magnitude vai mudar, não só aplicando a relação de transformação do equipamento. É importante considerar outros fatores, que é especificamente a ligação do transformador. Então, considerar somente os dados do transformador, sim, você vai ter um erro sobre o valor que você vai encontrar. Você vai encontrar um erro que vai fazer sua corrente de curto-circuito ser maior do que ela na verdade vai ser, porque eu ainda vou ter a impedância da concessionária limitando esse curto-circuito, perfeito? A outra pergunta é do Renato Elias. Estou com uma dúvida. Como definir o TDF de neutro? Renato, seguinte, quando o TDF, eu acredito que você está tratando de proteções simples, 50N, 51N. Nesse caso, as concessionárias normalmente usam a curva de tempo inverso associada a uma curva de tempo instantâneo, de tempo definido com a operação instantânea. Uma unidade 50, portanto, que é instantânea, e a unidade 51, que é a unidade temporizada. Se você observa que nos relé spectrums, normalmente os antigos, você não consegue neutralizar a unidade de tempo definido. Para você fazer isso, você vai ter que pegar os ajustes da corrente IDF, corrente de partida de tempo definido, e ajustar no valor máximo do relé. E o TDF ajustar no tempo máximo do relé, de forma que você neutralize a unidade de tempo definido e as unidades temporizada e instantânea operem de maneira correta. Eu falo isso, eu tenho uma planilha de Pextron também, se você for no nosso site meshengenharia.com, lá tem uma planilha do Pextron que você vai conseguir fazer isso. Se você ajustar o tempo definido com valor entre a corrente de partida instantânea e um tempo definido menor, você vai ver que ele vai prejudicar a curva de operação do relé de proteção, então normalmente a gente neutraliza. A gente só tem uma exceção, que é o caso da CEMIG, em que para neutro ela quer que somente prevaleça o tempo definido. Nesse caso, a gente tem que neutralizar a unidade 51, e eu falei num outro Mesh Responde também sobre esse assunto, tá bom? A próxima pergunta e última pergunta é do Lucas Vinícius Pereira. Ele perguntou assim: pode utilizar transformador tipo pedestal de uso externo em SE abrigada? Os transformadores do tipo pedestal, que normalmente a Romagnoli fabrica e outros fabricantes, eles são utilizados normalmente em condomínios para uso externo, São transformadores mais compactos, em que normalmente já está acoplada ali toda a proteção de baixa tensão, normalmente por fusíveis, e de média tensão também por fusíveis, e ele normalmente tem aquele fusível de média tensão do tipo baioneta. Então, é muito específico os materiais que você vai utilizar para esse equipamento. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque você tem que ter peças de reposição específicas para esse tipo de equipamento, mas ele pode ser usado sim para uma subestação interna. Apesar de ele ser uso externo, você pode usar numa subestação abrigada. Mas eu não compraria um transformador desse tipo novo para implementar no sistema, porque ele é bem mais caro que um transformador convencional, então não compensa colocar ele por causa do fator
custo, tá? A não ser que você já tinha um transformador externo pedestal, que você quer reaproveitá-lo e vai transferi-lo, né, para a cabine primária sua que você está construindo, não tem problema algum, perfeito? A concessionária pode ser que te exija o laudo desse transformador e aí você vai ter que mandar ele para teste, perfeito? Então, pessoal, esse foi o nosso Mesh Responde de hoje. Se você ainda está com sua dúvida aí, manda aqui embaixo para eu poder responder. Não fica a dúvida, não fica a sua dificuldade, que a gente está aqui para poder te ajudar. Então se inscreve, deixa aqui seu comentário e a gente se vê no nosso próximo Mesh Responde.